estudantes! Tudo certo por aí? Sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Vanessa. Hoje iremos conversar melhor sobre povos originários. Sabe me dizer um exemplo de povos originários? Ou melhor, sabe me dizer o que é um povo originário? Bom, já você me conta. Antes de começarmos, pegue o celular. Aponte para o código QR que aparece aí na sua tela. O preenchimento é simples e muito importante para registrar a sua presença nessa aula. Enquanto você faz isso, tem um recado aos professores e professoras que estão nos assistindo. Esta aula é destinada ao 6º ano dos anos finais e trabalhará a habilidade de analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos originários. O objetivo é entender como as pessoas organizam o espaço geográfico e os lugares que habitam em diferentes épocas. Pronto! Informações dadas, vamos iniciar a nossa aula. O que você imagina sobre organização de espaço? Pense, por exemplo, em como o espaço da sua residência é organizado. Uma cozinha para preparar os alimentos, utensílios como panelas, talheres, copos, pratos, armário para armazenar os mantimentos. No geral, as casas têm basicamente a mesma organização. Isso porque há uma ideia cultural de como essa organização deve ocorrer. E acaba que as famílias reproduzem esse padrão a depender do lugar onde vivem e da realidade que vivem. Lembre, por exemplo, de como é organizado o espaço do seu bairro ou da sua cidade. As cidades com prefeitura, praças, hospitais ou postos de saúde para o atendimento médico. São instituições e comércios com itens essenciais para a realidade em que vivemos. Hoje vamos conversar sobre como alguns povos faziam a organização do espaço. Povos que viveram em um momento em que não havia internet, super tecnologias e quase nada como conhecemos hoje. São os povos originários. Povos originários são povos que deram origem a um determinado povoado, comunidade ou país, ou povos que chegaram primeiro num lugar. São os primeiros habitantes de determinados locais. Você se lembra, por exemplo, quem foram os povos originários aqui nas terras que hoje conhecemos como Brasil? São os povos indígenas. Pense em quantos costumes, hábitos e modos de organizar os espaços existem aqui. Os indígenas tinham sua forma de organização, o que foi afetado diretamente pela chegada dos portugueses. Esses povos até hoje se organizam nos espaços de uma forma que o meio ambiente sofre um impacto negativo muito menor se comparado a outros grupos. A maior parte dos povos indígenas vivem em contato com a terra, matas e rios, organizados em aldeia, onde cada componente da tribo respeita suas atribuições. Vejam as imagens. Observe como os povos indígenas organizavam e ainda organizam o espaço. Consegue notar que as habitações cercam um espaço aberto amplo? Esse espaço central é utilizado para a realização de cerimônias religiosas e outras tradições. As habitações são feitas de palha e divididas por núcleos familiares. E cada membro tem sua responsabilidade bem definida. As edificações indígenas costumam ser bem artesanais. A alimentação vem da caça, pesca e coleta de alimentos. E nada era produzido com a intenção de comercializar, mas apenas para alimentar e construir utensílios que pudessem ajudar a própria comunidade. Por isso, mesmo que eles precisassem retirar da natureza alguns recursos essenciais, o impacto no meio ambiente era mínimo. Agora, vamos falar de outros povos originários encontrados aqui na América.
Os povos originários que habitavam a América são chamados pré-colombianos, porque estavam aqui antes da chegada de Cristóvão Colombo. Então, temos como exemplos de povos pré-colombianos os incas, astecas, maias, guaranis, tupinambás, tupis e outros. Vamos conhecer um pouco de alguns desses povos que deixaram marcas incríveis de sua existência e muitas heranças culturais. Vamos começar pelos incas. Essa civilização se constituiu na região andina. Região andina envolve os países que são cortados pela Cordilheira dos Andes. Os incas tinham uma espécie de imperador, que era chamado Sapa Inca. Os povos conquistados por eles pagavam impostos e contavam com regiões integradas por meio de estradas. A base da economia era a agricultura. E todo esse espaço que vocês percebem na imagem era organizado para viver em comunidade. Quem planejou pensou em cada detalhe. De um lado dessa cidade ficavam as casas dos nobres, junto com os palácios e templos. Os camponeses viviam em áreas mais baixas, próximo dos estábulos e armazéns. Estábulos são lugares onde ficam os animais. A cidade era dividida em duas grandes zonas, a agrícola e a urbana. Na agrícola encontram-se os terraços de cultivo. Já na zona urbana, onde aconteciam as principais atividades civis e religiosas. Eu acho fantástico pensar que uma civilização pensou em tantos detalhes e planejou uma cidade dessa forma. E as pedras utilizadas nas edificações foram tiradas de regiões próximas mesmo. Viram como eles organizaram o espaço? Com certeza, era isso que funcionava para eles. Machu Picchu, que estamos vendo aqui na imagem, foi abandonada por seus povos originários. E até hoje não se conhece ao certo o motivo. No entanto, se tornou um ponto turístico importante e que recebe várias pessoas ao longo do ano que querem apreciar de perto essas edificações históricas. E agora, olha essa imagem. Uma super edificação também, né? Esta é uma representação da organização do espaço pela civilização asteca. A capital do Império Azteca era a maior cidade do mundo. O centro da cidade tinha uma zona sagrada, onde ficava o templo maior, a pirâmide de Tecnotlã. Partindo desse ponto central, a grande cidade foi dividida em grandes bairros. 4. O meio de transporte comum naquela época eram as canoas, e também tinham na agricultura uma atividade importante para a alimentação e extração de alguns outros recursos. Eles viviam na região onde hoje está localizado o México e contavam com um recurso natural importante para a confecção de panelas e armas, que é a pedra obsidiana. Acredita-se que um longo período de estiagem, ou seja, um grande espaço de tempo sem chover e poder armazenar água, provocou o fim dessa cidade. Agora vamos ver outra civilização, os maias. Eles formavam uma civilização com muitas curiosidades interessantes, como a criação de um calendário mais preciso do que o que conhecemos hoje. Eles também possuíam escrita própria, contavam com avançados estudos matemáticos e também foram destaque no que diz respeito à engenharia. Eles eram povos politeístas. Isso quer dizer que serviam e acreditavam em mais de um deus. Estavam organizados em cidades-estados. Isso significa que, embora próximos, não tinham nenhuma ligação entre si, apenas ligação comercial. Até por isso, era uma civilização que enfrentava constantes conflitos por poder. Eles apresentavam uma organização urbana bem estruturada,
tendo também na agricultura uma fonte de alimentação e comércio local. Embora não se saiba exatamente o motivo que levou à decadência dos maias, acredita-se que tem a ver com guerras ou conflitos e desastres naturais. Enfim, foi um povo com conquistas e estudos notáveis. E isso pode ser percebido na forma como as cidades foram organizadas. Conseguiram perceber como diferentes povos originários transformaram as paisagens dos lugares onde habitavam? Também é possível notar que diferentes povos se organizam de acordo com suas necessidades, crenças religiosas e atividades econômicas. Muitas civilizações já possuíam mecanismos de abastecimento de água para as cidades. Construíam empreendimentos enormes que se mantêm até hoje. Então, sabe aquela ideia de que as pessoas que viviam aqui eram atrasadas em relação aos europeus? Vimos que não é bem assim. Além de todo tipo de conhecimento ter valor, os povos que estavam aqui na América tinham conhecimentos valiosos. E essas civilizações deixaram marcas preciosas de sua existência. As construções imponentes, sistema de abastecimento de água, praças e até edificações no topo de uma montanha. Todas essas evidências que nos mostram como o ser humano organiza o espaço em diferentes épocas. Nos exemplos que vimos até aqui, foi possível perceber que essa organização acontecia por grupos e costumes eram reproduzidos de geração em geração, assim como acontece em nossos dias. Nos organizamos de acordo com nossas necessidades. Nos agrupamos de acordo com nossos interesses, que podem ser religiosos, musicais e até atividades de trabalho. E tudo que está presente na rotina de um povo influencia na composição das paisagens e sua modificação. Por exemplo, vimos que os povos originários construíam lugares para agricultura, lugares de adoração aos deuses, casas para diferentes classes econômicas e por aí vai. A sociedade, no geral, organiza seu espaço de maneiras diferentes. Vamos pensar em como isso acontece em nossos dias. Por exemplo, pensando nos povos que acabamos de conhecer. A principal atividade da maioria deles era a agricultura. Uma atividade ainda muito presente em nossos dias. Mas de que forma isso se evidencia em nosso cotidiano? Como é possível perceber isso nas paisagens? Olhem as duas imagens. São representações do trabalho de plantio e colheita em diferentes tempos. Veja como a organização dos espaços mudou. Podemos pensar nas influências para que houvesse essas mudanças, que foi a tecnologia, que mudou muito o modo de plantar e colher. Se antes as pessoas praticavam agricultura para consumo próprio, agora é uma atividade econômica importante, em que a produção acontece em larga escala para comercializar. Outro ponto que podemos observar é sobre moradia. Lembra dos povos originários? Aliás, nem precisa ir tão longe no tempo. Há algumas décadas, as casas eram observadas nas paisagens. Pequenos comércios, ruas estreitas. E agora? As moradias estão em grandes prédios ou apartamentos. Os comércios, além de estar na rua, estão em salas comerciais, também em grandes edifícios. Uma organização bem diferente das cidades e espaços coletivos, concordam? Bom, agora vamos tentar responder algumas perguntas simples sobre o que acabamos de estudar. A primeira questão já está aqui. Diz aí, o que são povos originários? Pense um pouquinho e responda com as suas palavras. E aí, o que respondeu? A resposta
é que povos originários correspondem aos primeiros habitantes de um determinado local. Hoje conhecemos alguns desses povos aqui do continente americano. Próxima questão. Identifique 2 povos ou civilizações pré-colombianas. Conseguiu? Lembrou de quais? Você poderia responder indígenas, astecas, maias ou incas. Foram as 4 civilizações que aprendemos na aula de hoje. Você lembrou de quais dessas 4? Agora vamos à próxima questão. Bom, que fatores influenciam na mudança da organização dos espaços e, consequentemente, transformação das paisagens? Pensou? Respondeu? Essa é uma pergunta que pode ser respondida com suas palavras e eu quero muito saber a sua resposta. Faz o seguinte: tire uma foto da pergunta e da sua resposta. Depois você pode enviar para a gente por meio do Instagram, @deveremcasa_na-tv. Ou também pode acessar nosso site, www.tvdeveremcasa.com.br, deixando sua dúvida ou contribuição. Inclusive, lá é possível assistir essa e outras aulas. Agora, vamos relembrar o que aprendemos. Vimos que povos originários são os primeiros habitantes de um lugar. Entendemos que os modos como as pessoas se organizam dependem do tempo em que vivem, dos costumes que têm e das tradições que elas seguem. Os espaços geográficos são organizados de acordo com a cultura de cada civilização. Influenciam nessa organização costumes religiosos, tradições, separações por classes sociais e outros. Percebemos que em nossos dias é possível notar as mudanças nas paisagens, provocada pelas mudanças no modo de vida das pessoas. Ficou com alguma dúvida? Gostaria de contribuir com esse tema? Mande uma mensagem para a gente. Você pode acessar nosso site e deixar seu recado, ou mesmo mandar uma mensagem em nosso Instagram, @deveremcasa_na-tv. É isso, turma. Nossa aula vai ficando por aqui, mas nossa programação está recheada, viu? No Instagram do Dever em Casa, você fica por dentro de toda a programação. Acesse! Um abraço em todos vocês e não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.